Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso para a gente fazer um balanço da entrevista, como a gente prometeu, do John Textor agora a um programa na Sport TV. Foi interpelado acerca de diversos assuntos. Para você que não teve tempo, não conseguiu assistir, a gente vai fazer um resumo para você, destacando os pontos mais importantes dessa entrevista que o John Textor concedeu ao Grupo Globo, especificamente ao canal Sport TV. Mas antes eu peço a você, se conecte aqui com a gente, deixando o seu like e se inscrevendo no canal Gigante Glorioso, porque somos mais de 63 mil inscritos aqui no GG. Então eu peço a você, está assistindo o vídeo, não é inscrito, inscreva-se, curte o canal, torne-se membro da família GG, porque agora a gente vai comentar sobre isso, mas só depois da vinheta. Vamos lá, gente, pontos importantes que precisamos destacar aqui da entrevista do acionista majoritário da Botafogo SAF, John Textor, agorinha no programa da Sport TV. Gente, pontos que nós separamos aqui que são providenciais para entender, é um resumo, na verdade, né, da entrevista do John Textor aqui. O primeiro ponto, acho que foi destacado aqui, a invasão da torcida organizada no centro de treinamento, né? Então não tem como passar batido, tá? Ele traz aí um peso para isso, inclusive em negociações, e aqui eu não estou discutindo se eu concordo, se eu discordo, se eu acredito, se eu não acredito. Estou trazendo aqui as palavras do sócio majoritário da Botafogo SAF, colocando publicamente um peso muito negativo da invasão do centro de treinamento pela torcida organizada, né? Então ele deixou muito claro, ele emitiu ali opinião, deu adjetivos para as pessoas envolvidas, né? Ele deixou muito claro que isso não só atrapalhou na negociação com o Zahavi, atrapalha ainda a negociação com outros jogadores, né? E aí a gente não sabe quem são, quais são. É claro, gente, que isso acontece no mundo do futebol em todo lugar. A questão é a publicidade que se dá a isso, né? E segundo John Textor, falou-se muito mais disso na Europa do que aqui mesmo no Brasil, tá? Então, para nós é algo até natural, nós naturalizamos, isso é muito ruim, você naturalizar eventos violentos, né? Não estou falando especificamente da questão do CT do Botafogo, mas há uma naturalidade na questão da violência. Isso é ruim, porque isso é comum no jornalismo brasileiro e isso faz com que a gente banalize questões que precisam ser problematizadas, né? Mas ele colocou um peso muito negativo, afirmou que atrapalha sim a questão com o Zahavi, que já estava certa, que já estava verbalizada, mas da maneira como foi colocado, atrapalhou por conta da questão da segurança, né? E aí não é só o Zahavi que decide, tem a família do jogador, tem a família do atleta, e isso foi negativo e vem sendo negativo com outras negociações, tá? Não estou emitindo minha opinião, estou resumindo para vocês o que o John Textor falou acerca disso, tá? Percebi um otimismo pelo James Rodrigues maior do que pelo Zahavi. Não jogou a toalha, diz que há negociações, né, que existe a palavra do jogador, mas um otimismo e um bom humor em relação ao James Rodrigues. Ele disse que está conversando, ele é o responsável, né, pelas negociações diretamente com o James Rodrigues. Ele afirmou que o jogador colombiano quer algo novo e ele até brincou, você quer algo novo, então vem para o Botafogo. Ele se mostrou mais otimista quanto a essa negociação. Tá? Se vai acontecer, se não vai acontecer, eu confesso a vocês que não sei, mas percebi um otimismo muito maior quanto a esse assunto do que em relação ao Zahavi, ok? Acho que o ponto mais fulcral aí da entrevista dele foi em relação ao Nilton Santos. Porque assim, galera, se não vier o Zahavi, vem outro. Pode ser até melhor, mais útil, mais novo, mais jovem, mais barato. Se não vier o James, vem outro. E sobre essa questão de negociação, ele também deixou muito claro quem é o responsável por isso. A gente vai tocar nesse ponto daqui a pouco. Mas eu coloco a questão do Nilton Santos como fulcral, como central, porque as críticas foram duríssimas. Duríssimas. Foi a mais impactante, na minha opinião, da nossa produção. Quero agradecer aí o Alexandre Piuca, que é membro do canal Gigante Glorioso e atua aqui na produção do canal também. Agradecer bastante a ele que desenhou esse roteiro aqui para mim, tá?
Com todas as letras, o John Textor colocou que o Newton Santos ele não é o estádio de futebol ideal para o projeto que ele tem para o Botafogo, né? Ok, uma obra no estádio Newton Santos é o ideal? Vai acontecer? Vai fazer? Não. Segundo o John Textor, uma obra ali seria muito cara. Para o que ele projeta a nível de Botafogo, o Newton Santos ele é prejudicial. Já se falou em estádio próprio, não nessa entrevista, né? Mas ele já falou claramente sobre estádio próprio, CT próprio para os profissionais, um estádio que seja mais próximo do campo. Basicamente, John Textor falou que um estádio olímpico não é um estádio para futebol. Tanto que o próprio Grêmio, né? O Grêmio, quem não se lembra, né? Que jogava no estádio olímpico, o Grêmio agora tem a sua arena. Então, o John Textor deixou muito clara a insatisfação dele com o estádio Newton Santos do jeito que ele é hoje. E aí citou o exemplo, né, do Crystal Palace e tal. Enfim, fica a perspectiva e a expectativa de que nos próximos anos, isso não é para ontem, a gente está vendo o exemplo do Atlético Mineiro, né, a construção de uma arena para o Botafogo. Tá? Reforços. Não me preocupo com a questão de Zahavi, se vem ou não vem, porque o Botafogo precisa entender que é maior do que qualquer contratação. O Zahavi, a idade que ele tem, eu já falei isso aqui, a maneira como ele está lidando com tudo isso, está incomodando o torcedor, não estou dizendo que não vem mais, tá? Teve uma cirurgia no joelho agora, então eu acho que o Botafogo precisa olhar, e aí quem tem que olhar, o John Textor deu nome e sobrenome, Alessandro Brito. O Alessandro que foi tão competente para montar o time do Atlético Mineiro, dinheiro não falta. O que está faltando então para que o Botafogo possa acertar no mercado? Mirar e acertar. Então o John Textor falou, isso não é responsabilidade do Mazuco, do Luiz Castro, isso é uma responsabilidade do Alessandro Brito. Ele é o responsável pelas contratações. É claro que o Mazuco, como diretor de futebol, e o Textor já falou isso, que ele foi escolhido pelas boas relações que tem no mercado internacional e tal, então ele também participa. Mas a indicação, a mira, o alvo quem traz ali é o Alessandro Brito. Então a gente tem que cobrar do Alessandro Brito mais agilidade no apontamento desses nomes. É isso que fica aí como destaque em relação a esses reforços. Se o Zahavi não vier, ok, mas alguém tem que vir, melhor do que ele. Rames Rodrigues, pode vir, John Textor está otimista e tal, mas já também deixou claro que o sonho é voltar para o futebol europeu, mas também não é para jogar em qualquer lugar. Então, esse novo projeto, o John Textor tocando, como fez com o Luiz Castro, pode conseguir chamar a atenção do jogador que quer algo novo na carreira. Que mais pode querer na carreira como novo do que ser o astro do novo Botafogo. Né? E o John Textor, ele falou dessa coisa de viver para o Botafogo. Tem o Lyon, tem o Crystal, tem o Molenbeek, mas ele deixou muito claro que tanto o Crystal Palace quanto o Olympique Lyon tem já os seus gestores muito competentes. E o Botafogo está passando por um processo de transição associativo para a empresa, e isso não é de uma hora para outra. Ah, a burocracia está lá, o número da SAF está lá, tá, mas o CNPJ está lá, mas e a mentalidade? E os processos estruturais? Então o John Textor, ele até, nas brincadeiras que o pessoal fez com ele, né, o Lino perguntando se eu te desse o dobro do que você investiu, você venderia o Botafogo? E ele falou, cara, eu me aposentei, tenho 56 anos, me aposentei no ano passado e o meu trabalho agora é o Botafogo. Ele afirmou que não se vê fazendo outra coisa, né? A relação com o Botafogo é diferente da relação com os outros clubes, isso ele trouxe muito claramente, né? E que a frase que marcou é, Botafogo é minha responsabilidade. Tá? Então não estamos ao léu, não estamos sem um homem no comando dessa nau, é o John Textor, mas o John Textor delega também algumas funções, tá certo? E ele falou que vai estar sábado, Vasco e Botafogo pelo Sub-20, que quem quiser falar com ele para ir prestigiar o Sub-20. É uma figuraça. Aí, obviamente, estará domingo no estádio Newton Santos, Botafogo e Fluminense, e daqui a pouco na Câmara para receber o título de cidadão carioca ao lado de João Carli,
e Gatito Fernandes, e é para lá que nós estamos indo nesse momento, tá certo? Fico por aqui, meus amigos, um grande abraço a todos vocês, saudações alvinegras.